Oi! Nós somos o canal Roteirizou. Eu sou E Bianca eu sou Miguel. e hoje a gente vai contar pra vocês o resumo do nosso primeiro mês tentando modificar a nossa van pra virar uma casa. Exatamente. Acompanha com a gente e segue aí. Há 30 dias atrás, a gente colocou essa van no nosso nome, a gente comprou ela e já começamos as modificações. Mas a gente vai contar pra vocês como foram as negociações, os perrengues que a gente encontrou durante esse tempo, as dificuldades e as coisas que deram certo também. Então, quando a gente foi negociar essa van, a gente tinha 33 mil, que era o valor do nosso carro, e a van custava 49 mil, então faltavam 16 mil. A gente foi conversar com o dono, o ex-dono, para saber o que ele poderia fazer, como que a gente poderia negociar essa parte que faltava. Porque a gente foi com a cara e com a coragem. Independente se a gente tinha condições ou não, a gente simplesmente foi. Primeiro a gente pediu um desconto. Ele não quis dar desconto porque ele achou que estava um valor muito, muito barato. E realmente é um valor muito bom. Mas a gente achou algumas coisinhas que precisava fazer manutenção e quis pedir o desconto em cima disso. Ele não concordou em dar. Então a gente pediu, então pelo menos faz em outras condições, porque o que a gente tem hoje é 33 mil. Aí, nesse momento, ele fez algo que assustou a gente. O antigo dono simplesmente falou: "O que vocês querem comprar um carro então? Por que você quer comprar um carro se você nem tem o valor que chega perto do valor dele? Faltando 16 mil, você quer que eu faça o quê? Que eu receba R$ 1.000 por mês?" Foi bem pior, porque ele falou assim: como que vocês querem montar um motorhome se vocês não têm dinheiro nem pra comprar o carro? E na hora a gente não teve nem reação, porque a gente não esperava Não aquele mesmo. tipo de situação. Não Uhum. esperou que ele fosse ficar tão chateado com o nosso pedido de negociação. Mas então, no fim deu tudo certo. A gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava. A gente conseguiu um empréstimo com, com o valor que a gente precisava para entregar para ele. Foi assim, providência de Deus. E a gente conseguiu o dinheiro para pagar ele. Só que aí vem o resto, né? A gente precisa começar a mexer com a van. E é a nossa ansiedade, a gente já não tá mais morando em casa, a gente tá morando na casa dos meus pais. Então a gente tem um pouco de ansiedade também para ver isso daqui pronto. Pra gente ter a nossa casa, de novo. Uhum. E não somente por isso, porque a gente também quer começar a A nossa viajar, a produzir viagem. conteúdo de viagem. A gente é louco por viagem, né? Então, E também a produzir os conteúdos de reforma daqui, né? De transformação. A gente tá muito empolgado, a gente tem feito tudo. Eu adoro colocar a mão na massa, então isso pra mim tá sendo muito gostoso. Então a gente já tava ansioso pra começar a mexer nela. E aí a gente começou tirando as madeiras que tinham, né, que revestiam ela pra proteger a lataria que o antigo dono tinha colocado, que era muito legal. E para isso não precisa de dinheiro, então foi tranquilo, a gente tirou tudo. Só que aí quando a gente tirou a madeira do assoalho, a gente viu o nosso primeiro problema. tava com ferrugem. E assim, não era um absurdo de ferrugem tudo corroído, mas se a gente deixasse, com o tempo ia causar muito problema pra gente. Então a gente comprou ácido fosfórico para passar. Primeiro lixamos, né, a parte da ferrugem e tal. Passamos ácido fosfórico, demorou um tempo porque a gente passou quando estava úmido. Então demorou um tempo para secar, quase uma semana. E aí depois a gente comprou tinta Amerite, que é uma tinta especial para ferrugem. Uma tinta que promete proteger a ferrugem e tal. E aí a gente passou também a tinta Amerite e, bom, deu tudo certo. Ficou bonitinho, carinha de novo. E aí entra uma parte que foi uma bênção de Deus, né? Mas antes disso, só para contextualizar, a gente pesquisou muito para saber qual era a melhor forma de tirar esse ferrugem também, né? Então deu essa dorzinha de cabeça com o medo, né? E aí como que a gente faz? Será que é caro? Será que não é? Aí a gente comprou esse convertedor de ferrugem. A tinta Merit foi a parte mais cara desse processo, né? Que ela tinha, custou. A gente comprou duas? Compramos uma latinha. Foi uma latinha de Foi. 800. Uma latinha que custou R$ 54. O resto, então, foi bem baratinho, então foi Uhum. tranquilo, né? Porque assim, a gente vendeu os nossos móveis e a gente guardou o dinheiro das coisas que a gente vendeu da nossa casa
pra reforma daqui. Então a gente não tinha muito dinheiro, né? A gente, nem tudo que a gente comprou, aliás, nem tudo que a gente vendeu a gente já recebeu o dinheiro, porque a gente foi bem bacana e parcelou algumas coisas. Então, por enquanto, a gente tinha R$ 2.500 para começar a fazer as coisas daqui. E aí que a gente não gastou muito nessa parte, e então a gente ficou bem feliz com isso. Sim, foi 50 ou 60 reais da tinta, o ácido fosfórico, o neutralizador de ferrugem, convertedor de ferrugem, tem vários nomes, né? Foi 18 reais. As lixas foram algo em torno de 30 reais, todas as lixas, né? A gente comprou lixa pra madeira também. também. Pois é, e aí depois que a gente terminou essa parte do assoalho, a gente aproveitou pra cuidar da madeira, porque ela não tinha sido nem vernizada, nem selada, nada. Então a gente lixou, selou a madeira, porque ela vai ficar aqui, mas ainda vai vir um piso por cima, né? Só pra não ter problema de umidade, né? Exatamente. Pra proteger a madeira, a gente optou por fazer isso também, então a gente gastou mais um pouquinho, porque a gente precisou comprar 2 latas de seladora. Mas também não foi nenhum absurdo. Teve que comprar thinner também, né? O thinner também pra misturar com a seladora. Foi uma média de 120, 130 reais, né? Tudo que a gente comprou. E aí vem essa segunda parte que foi muito, muito legal também do que aconteceu. Que foi a parte... que foi a parte das paredes e também do assoalho, né? A parte da... O nome disso aqui. Isolamento térmico e acústico. Exatamente. A gente fez isolamento térmico e acústico e é uma parte que seria dessas que a gente fez até agora, a parte mais cara. Porque você precisa de lã de rocha. Você tem algumas opções. Pode fazer com isopor, pode fazer com lã de vidro, pode fazer com lã de rocha, pode fazer com outros materiais também. Mas assim, o melhor custo-benefício é geralmente da lã de rocha. Porque ele não é inflamável, ele tem uma capacidade de isolamento muito, muito boa. E também não é o mais caro dos produtos, né? Então a gente pensou, a gente já tinha planejado fazer lã de rocha. E a gente entrou em contato com pessoas que a gente conhece, que trabalham com esse tipo de coisa, e perguntou, olha, você sabe de alguém para indicar onde eu posso comprar, onde é mais barato e tal. E no fim, a gente ganhou doação de lã de rocha. A gente ganhou 3 sacos de, assim, pedaços de lã de rocha que a pessoa utilizava no serviço dela e falou, olha, eu tenho esses aqui, se vocês quiserem aproveitar. A gente achou ótimo, a gente ficou muito, muito feliz, muito grato à pessoa que doou. O terceiro saco, ele era praticamente inteiro. Um rolo quase inteiro. Não parecia, assim, se mexeram ali, não parecia que tinha sido mexida, ela tava praticamente inteira. E quando a gente começou as pesquisas, a gente pensou já em comprar ela aluminizada, pra gente só colocar e tal. E aí quando a gente foi pra ir atrás de comprar, né, que foi até o meu avô, que na empresa dele se costuma usar, então a gente perguntou pra ele onde ele costumava achar, e aí ele ligou pro fornecedor dele e falou, olha, eu tô precisando de lã de rocha pra uma van, são alguns pedaços, será que você teria aí? E ele falou assim, olha, a gente terminou um serviço, sobrou, e a gente tem aqui sim, pode vir buscar. E aí a gente foi buscar, né, e ele até falou, olha, a gente vai fazer um outro trabalho mês que vem e com certeza vai sobrar. Se você quiser esperar pra, se faltar, você vir buscar, você pode vir. Então, assim, a gente só tá esperando, né, ele falar que a gente pode ir pra buscar o resto, pra fazer o teto que faltou e essa porta aqui também traseira. Então, assim, de talvez 1.000 e pouco que a gente fosse gastar com esse isolamento, a gente gastou 250 reais. Que foi só da parte do alumínio. Do rolo de alumínio. Exatamente. Que da manta de alumínio, né? É uma manta de alumínio que geralmente se usa para telhado, para fazer isolamento. Então a gente colocou alumínio para reforçar mais ainda a lã de rocha. A gente acredita que a lã de rocha seria suficiente, mas como a lã de rocha ela solta um pó que é bem... dá bastante coceira, e isso aqui também promete melhorar ainda mais, a gente resolveu comprar também isso aqui. Então a gente teve uma economia muito grande aí, graças à pessoa que fez a doação. Então a gente fica assim muito grato ao Leonardo que ajudou a gente, o meu avô, né, também, que foi a pessoa que fez essa ponte. E assim, poxa, a gente ficou muito, muito, muito feliz. A gente se sentiu muito grato mesmo, porque era uma coisa que a gente achou que a gente ia usar quase todo o orçamento que a gente tinha só pra essa parte, e a gente ia ter que ralar muito
né, mais, assim, do que a gente já tem ralado pra conseguir dinheiro. Talvez a gente tivesse que dar uma pausa nos acontecimentos até a gente conseguir dinheiro de novo pra continuar. Só que, assim, Deus foi muito, muito bom mesmo e providenciou isso já pra gente. A gente já tem visto Ele providenciando outras coisas, né? O próximo passo é fazer os monoblocos aqui, então a gente vai usar metalon e a gente também conseguiu doação de metalon. A gente só vai fazer agora as medições, né? Então, assim, a gente tá muito, muito feliz, porque do dinheiro que a gente tinha, a gente não usou nem a metade ainda dele. Ele tá lá ainda para as próximas coisas, a gente tem trabalhado. Nesse meio tempo, a nossa rotina foi assim, esse primeiro mês. Durante a manhã, a gente fazia as coisas aqui na van. Acordava relativamente cedo, às vezes não. E aí fazia as coisas aqui na van. Na parte da tarde, a gente vendia chocolate na rua para poder... A gente vende ainda, né? A gente a vende, nossa rotina essa a nossa ainda. rotina. Sim, a gente vende chocolate na rua para poder conseguir mais dinheiro ainda para manter nossos gastos aqui na van e também de alimentação, etc, etc. Né? E aí à noite a gente resolve as coisas do YouTube, do Instagram, do TikTok e agora também da nossa nova loja que a gente abriu em parceria com a Reserva Inc. E assim, a gente vai ficar muito feliz se você ajudasse a gente, né? Se você quiser ajudar e ir lá no nosso Instagram, seguir a gente no Instagram, seguir a gente aqui no nosso canal. Lá no Instagram você tem acesso ao link da nossa loja e aí você pode ajudar a gente, né, comprando camiseta. Uhum. Eu vou deixar o card aqui e aí você clica e já vai direto. E tem também na descrição do vídeo os links. Sim, e cada camiseta comprada, a Reserva doa 5 pratos de comida para as pessoas em situação de rua. Então, assim, são 7 pessoas no fim que você está ajudando. 7 pessoas e 3 gatos. Então, galera, nosso primeiro mês mostrou pra gente que você confiar em Deus de todo o seu coração vale a pena, sabe? Não tô dizendo que Deus faz tudo o que você quer. Ele não seria um Deus bom se ele fizesse tudo o que a gente quer. Mas, durante todo o processo em que a gente estava comprando essa van, muita coisa apareceu para dar completamente errado. A pessoa desistiu de vender pra gente, a pessoa simplesmente dificultou. A gente não tinha o dinheiro para pagar toda a van, a gente tinha só uma parte, e mesmo assim, o tempo todo a gente conversava com Deus e falava: olha, eu quero essa, só que eu quero mais aquilo que você quer. Então, cara, é contigo aí. Você que vai mandar. Eu vou fazendo e você vai impedir se for da sua vontade. E a gente foi fazendo, e aparecia dificuldade, a gente falava: realmente eu acho que não vai. E aí Deus aparecia com a solução. E aí a gente, de novo, acontecia um problema e falava: acho que agora não deu. E aí Deus aparecia com a solução. Tiveram muitas coisas que a gente nem precisou se preocupar em ir atrás para resolver. A pessoa vinha com uma ideia, com uma solução, com alguma coisa assim pra gente. Né? A gente ia para pedir ajuda de uma informação de um lugar para comprar, vinham com a doação. Então, assim, a gente tá muito feliz e muito, muito grato. A gente quis mesmo gravar esse vídeo pra, assim, deixar a nossa gratidão transbordar para você que tá aí assistindo e pra te dar, talvez, um incentivo de que se você tem um sonho, se você quer muito uma coisa, para você colocar nas mãos de Deus e confiar, mesmo desconfiando, às vezes com medo, com receio, porque às vezes me deu muita tristeza, eu vou ser muito sincera, às vezes de pensar no valor de um climatizador, no valor de uma claraboia, ou sei lá, ou o valor de um aquecedor que eu preciso colocar aqui dentro, das coisas e pensar: cara, não vai dar, eu não tenho condições. E me senti muito desanimada, muito, muito desanimada, pensando assim: Senhor, o que eu fiz? Porque não vou conseguir, não vai dar certo, e agora eu não posso nem voltar pra trás, porque eu já vendi tudo que eu tinha, mas assim, quando você não tem mais como voltar atrás, a única coisa que você vê é o caminho ali na frente, e é só continuar que você pode. Então, assim, se joga naquilo que você quer, se joga confiando do jeito que você puder confiar em Deus. E se você não estiver conseguindo confiar, pede pra Ele, insiste: Senhor, me ajuda na minha falta de fé.
Porque ele vai te ajudar, ele vai abrindo o caminho, ele vai mostrando pra você. E continua acompanhando a gente, porque a gente tem muito mais coisas pra mostrar. Pode ter certeza que ele vai estar muito presente nessa construção aqui. E a gente ainda tem muita história pra contar, com certeza. A gente tá muito ansioso pros próximos meses. O que vai acontecer? Quais vão ser os saldos desses próximos meses? E qual vai ser o resultado disso tudo aqui? Só que assim, é importante deixar bem claro que nesse processo todo, por mais que a gente teve dúvidas, a gente continuou, sabe? E esse é o fundamental. Se você tiver dúvida, se você tiver com medo, pensa, eu não posso voltar para trás. Daqui para frente, ou eu fico parado aqui, ou eu ando. E se você andar, acreditando em Deus ou não, caminho você vai encontrar. Você vai encontrar o caminho. Então, se você está pensando em ficar parado porque você não vê nada a sua solução, pensa num caminho, sei lá, cheio de neblina. Às vezes você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Mas só porque você não enxerga, não quer dizer que não tem o caminho. Continua caminhando. Então, nesses 30 dias, a gente entendeu que a gente não tem dinheiro e a gente tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Mas a gente não tem mais medo. Porque a gente vê que Deus está muito interessado em fazer isso acontecer. Por quê? Não sabemos, não temos certeza. Mas parece que Deus ele sonha com a gente. Parece que Deus ele quer ver a minha e a sua felicidade, ele quer desenvolver um relacionamento e usa tudo isso de pretexto. Os seus sonhos, os meus sonhos, de pretexto para desenvolver a sua confiança, desenvolver a minha confiança e a gente crescer junto e amadurecer e virar amigo dele de verdade. Daqui pra frente, a gente pode até ficar preocupado, mas a gente não tem mais medo de que não vai acontecer. Acompanha com a gente e você vai ver tudo que vai rolar. Gente, então, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joia, compartilhar aí com quem você sabe que tem um sonho, um desejo muito grande aí no coração. Quem sabe isso pode servir de motivação pra alguém. A gente vai tentar todo mês fazer um vídeo assim, né, dando um resumo dos nossos saldos e dos perrengues, das coisas que foram acontecendo. Isso foi o que a gente conseguiu lembrar agora. A gente tá muito, 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 muito grato mesmo. A gente agradece demais a Deus e todas as pessoas que ajudaram a gente. E é isso. Muito obrigada. Se inscreve e ativa o sininho. Beijinhos.